Né? 2012 foi um ano marcante para o movimento negro por conta do julgamento da constitucionalidade das cotas no STF, lembrando que foram aprovadas por unanimidade, o que significou um grande reconhecimento da luta que o movimento negro tem feito no país e os efeitos disso. Hoje, 12,5% das universidades federais no país têm estudantes negros que entraram por esse processo de cotas. Aí não sei de índice estatístico disso para além das cotas, né? Mas sei que chega a 12,5%. Como efeito também desse julgamento no STF, a presidente Dilma tomou coragem e resolveu regularizar as cotas nas instituições federais, além das universidades. Mais recentemente, agora, né, a PEC 66/2012 aprovou a PEC das trabalhadoras domésticas, que é um processo que está lá no Congresso em discussão desde o ano passado e que acaba com a exclusão que essa categoria de domésticos tinha em relação a todas as outras categorias existentes no país. Quer dizer, não tinham direito aos seus direitos trabalhistas plenos, né, que passam a ter agora. No plano institucional, a ação da CEPI, que eu já tinha colocado numa conversa anterior, nossa, acho que no planejamento do ano passado, que era muito voltada para uma ação interna, né, entre os ministérios, no sentido de fortalecer ou criar mecanismos, né, que fortalecesse a luta negra dentro do Ministério, sofreu algum avanço. Porque na discussão do Plano Plurianual 2012 e 2015, a CEPI, ou por iniciativa da CEPI, conseguiu inserir essa discussão da questão negra em 60 programas, né? Sendo que desses 60 programas, 19 dessas inserções da CEPI implicam em gastos orçamentários a partir desses outros ministérios, o que de uma forma indireta fortalece as dificuldades econômicas que a CEPI tem. Aí fica a questão de assegurar dessas inclusões no plano plurianual, como fiscalizar isso. Aí tem a iniciativa que está em consulta pública, que é da criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Então, a principal importância, a meu ver, desse sistema é permitir juntar as informações do conjunto dos ministérios sobre essas ações do plano plurianual, se estão sendo cumpridas, e também ajudar a identificar aí a CEPI, nessa relação com alguns órgãos públicos, a necessidade de expandir essas ações para além dos ministérios onde, digamos, essas emendas, né, estão colocadas. Por outro lado, o ano de 2012 não revela avanços na discussão de uma coisa muito importante para a gente, para o movimento negro, que é a questão quilombola. Que, como vocês sabem, portaria do INCRA e do governo terminou, digamos, dificultando mais o processo de regularização das terras quilombolas. Não sei se Lidiane lembra o número dessas portarias, eu não lembro aqui agora. E então essa questão tem ficado emperrada, não se desenvolveu durante o ano passado e ainda sofre a ameaça da PEC 215 e da DI 3239. A PEC 215, só para lembrar, retira do Executivo e da União o poder de reconhecer as terras quilombolas, indígenas e as áreas de conservação florestal e joga esse poder para o Congresso conservador. Então,
continua sendo fundamental para a luta e a unidade do movimento negro no país, impedir que essa PEC seja aprovada. E a de 3239 do DEM tenta fazer um retrocesso sobre a própria Constituição brasileira de 88, porque eles questionam, junto ao STF, a autoidentificação dos quilombolas para levar ao reconhecimento das terras. Então, eles pretendem, na verdade, acabar com um decreto 4887 da época, né, do governo Lula, né, que regulamentava aquele artigo da Constituição, artigo 68. Então, quer dizer, a luta contra a PEC 215, contra a DI 3239, é de fundamental importância para o movimento negro em todo o país. Uma outra dificuldade que temos é quanto à implementação da Lei 10.639. Acho que, juntamente com a questão das cotas, foram as principais conquistas do movimento negro no pós-ditadura, na minha opinião, e acho que de várias outras pessoas também. Contudo, a implementação tem tido muitas dificuldades. Recentemente, numa entrevista que está publicada no último boletim do Búzios, Luísa Barros faz um balanço dos 10 anos da CEPI, e nesse balanço ela mesma reconhece que em vários lugares a implementação da lei se dá por iniciativa de professores, que muitas vezes conseguem, digamos assim, que isso seja regularizado pela escola a partir dessas ações individuais ou de alguns professores dessas escolas e universidades. Mas, por outro lado, quando se avalia as iniciativas de secretarias de educação pelo país, sejam municipais ou estaduais, o processo está muito emperrado. Há iniciativas também dos setores do movimento negro, como de Humberto Adânio, de questionar junto ao STF a não aplicação da lei e pedir, portanto, né, que ela seja aplicada conforme a legalidade dela exigiria, né? Mas, enfim, eu acho que esse processo vai ter que se dar para além dessas iniciativas institucionais, que o movimento negro precisaria ver formas de pressionar diretamente isso. Acredito que, meio às brigas, às disputas políticas, partidárias, etc., seria necessário que conseguíssemos uma certa unidade no sentido de pressionar diretamente a secretaria e os secretários de educação. Porque, às vezes, nesse questionamento ao governo geral, a questão se dilui, entre outras, da política. Então, acho que era necessário uma ação mais direta do movimento negro sobre os secretários de seus municípios, de seus estados. Então, acho que essas são as principais questões que estão colocadas para a gente agora em 2013, porque outras, como aquelas que a gente já abordava na última reunião de planejamento do Búzios, como a cooptação de lideranças negras pelos governos de diversos partidos, nos estados e no governo federal, essa cooptação continua e continua prejudicando o movimento negro, fazendo com que os setores, né, mais radicalmente comprometidos com a emancipação do negro tenha que insistir na afirmação da autonomia dos movimentos sociais frente aos governos, aos estados e aos partidos. Então, acho que é isso. Uma outra questão, por fim, é de que eu também já tinha afirmado isso na nossa última reunião de planejamento, não avalio que haja descenso do movimento negro. Acho que o movimento negro continua em ascenso. Falta mais unidade, porque a multiplicidade de grupos, ONGs negras e tal, continua crescendo. E isso é bom.
O que a gente necessita é mais coordenação nas atividades, por exemplo, na luta contra a PEC e a DI, e mais coordenação e uma agenda unitária do movimento negro. Mesmo que a gente não consiga efetivar uma agenda dessas no plano nacional, é importante que naqueles lugares onde o movimento negro tenha mais força, que consiga chegar, né, a elaborar uma agenda unitária na Bahia, no Rio de Janeiro, no Maranhão, sei lá, nos principais estados. Isso pode ser um fator estimulante para virmos a conquistar uma agenda unitária no país.